Fala galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar como foram as participações dos jogadores brasileiros na história da NBA. Então bora lá! Até hoje tivemos 17 jogadores brasileiros que jogaram pelo menos uma partida na NBA. E dentro desses 17 eu vou citar 4 destaques que foram Nenê, Leandrinho, Thiago Splitter e Varejão. Antes da gente começar a lista, queria fazer algumas observações. Primeiro sobre o jogador Oscar Schmidt. Ele foi draftado pela NBA no ano de 84, que inclusive foi o mesmo ano que o Michael Jordan entrou na NBA. O Oscar então entrou na escolha 131 pelo New Jersey Nets, só que ele acabou nunca atuando na NBA. E o motivo é que se o Oscar jogasse na NBA, ele não poderia jogar na seleção brasileira. E aí o Oscar acabou optando por jogar na seleção. Outra observação é que principalmente na última década, depois do ano de 2010, o basquete no Brasil vem ganhando uma relevância muito grande. E a prova disso é que nos anos de 2016 e 2017 foram os anos com mais jogadores brasileiros jogando uma mesma temporada na NBA, que foram 9. E infelizmente esse número diminuiu agora na temporada 19 e 20. Só temos 3 brasileiros jogando essa temporada, que são o Caboclo no Memphis, o Raulzinho no Philadelphia e o Felício no Chicago Bulls. E a última observação é que no draft do ano passado de 2019, o Pelicans escolheu o Didi. Então o Didi seria o 18º jogador brasileiro dessa lista. Só que pelo Didi ser muito novo, o Pelicans vê que ele ainda não estava no nível da NBA, o Didi acabou ainda não jogando. Hoje em dia ele joga num time da Austrália, primeiro para desenvolver seu basquete, segundo para desenvolver o idioma inglês também. E eu tenho certeza que logo o Didi, mais 2 anos, ele deve estrear e ser o 18º jogador. Então, vamos lá para a lista dos 17 jogadores. O primeiro jogador foi o Rolando Ferreira, ele entrou no draft da NBA de 88 e ele só jogou uma temporada na NBA, que foi a 88-89, pelo time do Portland. O segundo jogador foi o João Viana, que é o Pipoca. Ele só jogou também uma temporada na NBA, que foi na temporada 91-92 pelo time do Dallas Mavericks. O terceiro, e já nosso primeiro destaque, foi o Nenê. Ele entrou na NBA no draft de 2002, pela 7ª escolha, já dizendo que é a melhor escolha de um brasileiro na história do draft da NBA. Ele foi draftado pelo Knicks, só que aí logo nesse dia ele já foi trocado pelo Denver. Ele jogou 17 temporadas na NBA entre 2002 e 2019 e ele é o brasileiro que mais temporadas jogou na NBA. Os times que ele jogou foram o Denver Nuggets, o Washington Wizards e o Houston Rockets. O Nenê é um destaque dessa lista porque na maioria dos 3 times que ele jogou, ele foi titular, foi um pivô dominante em todo esse período e até hoje ele é muito respeitado na NBA. Depois que ele passou pelo Houston em 2019, o Nenê foi trocado para o Atlanta, só que ele acabou não jogando e teve seu contrato encerrado. O quarto, né? O quarto e o nosso segundo destaque já foi o jogador Leandrinho. Ele entrou na NBA no ano de 2003 pelo draft, na 28ª escolha, pelo San Antonio Spurs, só que ele já foi logo trocado pro Phoenix Suns. Nas 2 primeiras temporadas ali, mais ou menos, o Leandrinho não atuou muito pelo time, inclusive tem até uma história que ele conta bem engraçada, que até pela origem humilde dele, quando ele entrou na NBA e teve um salário maior, ele não comprou um carro, nem algo luxuoso, como de costume dos jogadores. Ele ia treinar de bicicleta. E aí tem uma história que os jogadores esconderam a bicicleta dele, ele ficou desesperado e os jogadores acabaram dando um carro de presente para ele. Ele atuou 14 temporadas na NBA entre 2003 e 2017 e ele jogou pelos times Phoenix, Toronto, Indiana, Boston e Golden State. Em 2007, o Leandrinho ganhou o prêmio de melhor 6º jogador dessa temporada. E o que é esse prêmio? Nada mais é, como são 5 titulares, é o jogador do banco que mais contribuiu para o time nessa temporada. E em 2015, o Leandrinho foi campeão pelo Golden State Warriors e se tornou o segundo brasileiro a ser campeão pela NBA. E a característica do jogo dele era a bola de 3 pontos. Em todos os 5 times que o Leandrinho passou na sua carreira, a grande característica dele era entrar no jogo para matar a bola de 3. Inclusive a gente via muito isso no Golden State Warriors, que foi o último time que ele jogou. Depois de 2017, que ele encerrou a carreira na NBA, ele ainda está jogando basquete, ele joga aqui no Brasil, no NBB, que é o Campeonato Brasileiro, e ele joga pelo time do Minas. O 5º jogador foi o Alex, ele jogou só 2 temporadas na NBA,
entre 2003 e 2005, ele jogou no Spurs e no New Orleans, e ele foi muito prejudicado esse período por conta de algumas lesões. E o Alex também continua jogando basquete até hoje, ele joga no NBB também, e ele joga no Minas junto com o Leandrinho. A respeito do Alex, eu tenho uma história da minha infância. Quando eu era criança, eu jogava basquete pelo time da minha cidade, no interior de São Paulo, e a gente viajava nas cidades próximas para jogar os jogos regionais. E em um desses jogos, a gente tinha um jogo em Franca, e nessa viagem a gente parou em Ribeirão Preto para assistir um jogo de basquete profissional. E esse foi o primeiro jogo profissional que eu assisti na minha vida, entre o time do Coque Ribeirão e o time do Franca. E no time do Coque Ribeirão, o Alex jogava nesse time. E no time do Franca, o Varejão jogava, que a gente vai citar nessa lista também. Então, toda vez que eu vejo algum vídeo ou assisto o Alex ou o Varejão jogando, eu sempre lembro desse que foi o primeiro jogo, acabou marcando a minha infância. E o sexto jogador foi o Rafael Baby. Ele entrou na NBA no draft de 2004. Ele jogou 3 temporadas na NBA entre 2004 e 2007, pelo Toronto e pelo Utah Jazz, e depois ele acabou encerrando sua carreira aqui no NBB no Brasil. O sétimo jogador e nosso terceiro destaque foi o Anderson Varejão. Ele foi a 30ª escolha do draft da NBA de 2014, pelo Orlando, só que também ele já foi logo trocado para o Cleveland. Ele jogou 13 temporadas na NBA entre 2004 e 2017. Os primeiros 6, 7 anos da NBA do Varejão foram os melhores da carreira dele, que inclusive ele jogava junto com o LeBron no Cleveland, que em 2007 eles chegaram na final da NBA, só que perderam para o San Antonio Spurs. Nesses anos no Cleveland, o Varejão foi titular a maioria dos anos, e ele era muito importante para o time que compunha ali junto com o LeBron. Tem uma história do Varejão de que, putz, que zica do Varejão. Era para ele ter ganhado 2 títulos da NBA e no fim ele não ganhou nenhum. Como isso aconteceu? Em 2016, o Varejão jogava no Cleveland com o LeBron e o Kyrie Irving. E ele foi trocado para o Golden State Warriors. A final da NBA dessa temporada de 16 foi entre Golden State e Cleveland. Só que o Cleveland acabou ganhando, que foi até a maior virada das finais da história da NBA. No ano seguinte, em 2017, o Varejão estava no Golden State, só que no meio da temporada o Golden State acabou dispensando o Varejão. A final da NBA de 2017 foi de novo o Golden State contra o Cleveland, só que o Golden State foi campeão. Então nas duas oportunidades o Varejão poderia ter ganhado o título. E depois que o Varejão foi dispensado pelo Golden State, ele veio para o Brasil jogar o NBB, inclusive ele foi campeão pelo Flamengo em 2019. O oitavo jogador foi o Marquinhos. Ele entrou na NBA no draft de 2006, ele só jogou 2 temporadas na NBA entre 2006 e 2008 pelo time do New Orleans, e ele joga até hoje basquete, ele joga o NBB e ele já foi campeão pelo Flamengo, inclusive com o Varejão. O nono e nosso quarto e último destaque foi o Thiago Splitter. Ele entrou na NBA em 2007, na 27ª escolha, pelo San Antonio Spurs. Ele jogou 7 temporadas na NBA entre 2010 e 2017, e o Thiago Splitter foi o primeiro jogador brasileiro a ser campeão da NBA, que foi em 2014 pelo Spurs contra o Miami Heat. E em todo esse período que o Thiago jogou no Spurs, ele foi titular a maioria dos anos, foi muito protagonista e muito importante para o time, um dos brasileiros com maior relevância na NBA. E além do Spurs, o Thiago Splitter também jogou no Atlanta Hawks e no Philadelphia, onde ele encerrou sua carreira. O 10º foi o Scott Machado. Ele é de Nova York, mas como ele tem pais brasileiros, ele tem cidadania brasileira, ele jogou só uma temporada na NBA, que foi a temporada de 2012 e 2013, e ele jogou pelo Houston Rockets e pelo Golden State Warriors. O 11º foi o Fábio Melo. Ele entrou na NBA no draft de 2012, ele jogou uma temporada na NBA, que foi de 2012 e 2013 pelo Boston, e infelizmente, em 2017, aos 26 anos, o Fábio Melo faleceu por causas naturais. O 12º foi o Vitor Faverani. Ele jogou uma temporada na NBA, que foi 2013-2014, pelo Boston Celtics. O 13º foi o Lucas Bebê. Ele entrou na NBA no draft de 2013 pelo Boston, só que ele já foi trocado para o Atlanta e depois logo para o Toronto. Ele jogou 4 temporadas na NBA entre 2014 e 2018 e hoje ele ainda continua jogando basquete, só que na Europa. O 14º foi o Bruno Caboclo. Ele entrou no draft da NBA de 2014 e foi escolhido pelo Toronto Raptors. Até hoje ele já jogou 4 temporadas na NBA,
que foram pelo Toronto. Ele também teve uma curta passagem pela D-League, ele jogou no Sacramento Kings e hoje ele está jogando no Memphis Grizzlies. Inclusive, ele é um dos 3 jogadores brasileiros que está nessa temporada 2020 da NBA. O 15º foi o Raulzinho, ele entrou no draft de 2013 pelo Atlanta, mas logo depois ele já foi trocado para o Utah Jazz. Ele já jogou 5 temporadas na NBA, a maioria delas pelo Utah Jazz, e agora ele está jogando no Philadelphia. E inclusive ele é o segundo dos 3 jogadores brasileiros que estão jogando nessa temporada de 2020. O 16º foi o Marcelinho Huertas, ele jogou só 2 temporadas na NBA, que foi entre 2015 e 2017. Ele jogou pelo Lakers esses 2 anos, e inclusive ele participou da última temporada do Kobe da NBA e do seu último jogo em 2016 contra o Utah Jazz. E o último jogador brasileiro a atuar em pelo menos um jogo da NBA foi o Cristiano Felício. Ele já atuou em 5 temporadas na NBA pelo Chicago Bulls, e ele é o terceiro dos 3 jogadores brasileiros que estão atuando nessa temporada de 2020. E o Felício é um ótimo jogador na NBA e muito importante para o time do Chicago Bulls. Inclusive, primeiro, em 2015, ele fez um contrato de 3 anos, que foi renovado com um aumento ainda de salário depois. Isso mostra a importância dele para o Chicago Bulls e o quanto ele está evoluindo, e tem pista aí para evoluir muito mais. Então é isso, dê um like se gostou do vídeo, isso ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Se inscreva no canal se não for inscrito para receber mais conteúdo sobre basquete, sobre NBA, e deixe aqui um comentário se gostou, se não gostou do vídeo. Então é isso, valeu, falou!